Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro programa Mediunidade na Prática. E hoje a gente vai abordar, então, vai fazer na verdade uma introdução à questão da mediunidade. Mediunidade é um estudo, né, um fenômeno muito importante no Espiritismo. Então, nós vamos estudar, a partir de hoje, a mediunidade no Espiritismo. Se você gosta desse tema, se interessa muito por esse tema, então já convido você de antemão, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue para que mais pessoas que têm interesse em mediunidade espírita possam compreender, possam entender e buscar um conhecimento como esse que a gente ofereceu para vocês aqui. Então, para a gente poder começar, eu vou liberar aqui o slide, para a gente não demorar muito também, né? A gente quer fazer um programa. Talvez esse programa, pessoal, vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, tá? Mas normalmente em 20 minutos a gente vai fazendo o programa, tá bom? Então, vamos fazer a apresentação do nosso programinha. Aqui em cima tinha uma frase aqui do Emmanuel, que é muito importante. Vou estar lendo para baixo aqui, pessoal, porque eu preciso olhar no tablet aqui, tá bom? Que as letras no celular é muito pequenininhas. A mediunidade é o ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução, para o Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. É verdade. Então, a gente precisa meditar, refletir sobre essa frase muito importante que o Emmanuel vem nos trazer. Né? Aqui no lado esquerdo, temos 3 imagens, né? A gente vai falar sobre elas nos próximos programas e vamos começar nosso estudo sobre a mediunidade espírita. Bem-vindos ao estudo. Vamos para o próximo slide. Aqui eu vou falar um pouquinho quem sou eu, né? Então, se você não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou estudante de espiritismo há mais de 20 anos. Eu atualmente eu gosto de estudar, gosto de escrever livros espíritas. É muito interessante escrever sobre espiritismo, sobre ciência. Eu adoro. São coisas assim que eu amo fazer, que é estudar. Estudar e escrever, né? Compartilhar o conhecimento que eu adquiro. E, além disso, minha área profissional, eu trabalho então com desenvolvimento de softwares e plataformas, né? Também a questão da segurança e TI, né? E eu sou apaixonado por ciências naturais, que são química, física, né, biologia. Eu também gosto da astronomia, astrofísica, né, e outras questões a mais, outros estudos a mais, outras disciplinas que vão aí me agregar conhecimento. Tudo que estiver agregando conhecimento, eu vou estar aprendendo, vou estar estudando, vou estar buscando compreender, né. Estou atualmente me graduando na biologia e também na biomedicina. Sou autodidata, gosto de estudar, gosto de aprender, aprendo fácil muitas coisas. Sou pesquisador também, gosto de pesquisar, né, então pesquiso bastante coisa, né, tanto espiritismo quanto a ciência, é, a área ciência, né, e tem os canais YouTube, Espiritismo na Prática e Grupo de Estudos Espírita Paulo de Tarso. Assim como eu também sou responsável pelo sites Editora Paulo de Tarso, que é editora paulodetarso.com.br, Espiritismo na Prática, que é espiritismonapratica.com.br. Então, eu faço bastante atividades referente à doutrina espírita aí, né? E quais serão nossas referências, nossos livros de referência aqui no nosso estudo? Nós sempre pautamos, sempre buscamos embasar em todos os nossos estudos a doutrina espírita nas obras básicas. As obras básicas são aquelas que vão nos dar norte, vão nortear nosso estudo, vão ali traçar a linha, o caminho que a gente deve seguir, junto com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus também exerceu em muitas atividades mediúnicas, assim como ele também trabalhou aí toda a questão, né, de questão do cristianismo, do evangelho, dos seus ensinamentos para a Terra. Então, é muito importante, você vai poder perceber isso quase nos últimos programas que a gente vai fazer referente à mediunidade no Velho Testamento, no Novo Testamento, você vai poder entender melhor essas questões. Mas, por enquanto, é muito importante vocês saberem que nosso estudo está pautado na fidelidade, na segurança, em fontes seguras, como as obras básicas, o Evangelho de Jesus, as obras que vão estar complementando também, que vão estar nos assessorando, nos ajudando aqui, serão obras como Chico Xavier, obras de Leon Denis, do Gabriel Delany, Sueli Calva da Schubert, né, e outros médiuns aí que nos dão segurança, né, para a gente poder falar sobre espiritismo. A gente não vai dar, em momento algum, opinião própria ou achismo. A gente vai nos
vamos buscar seguir a doutrina. Quando a gente fala uma coisa que a gente não tem certeza, que não está embasado na doutrina, a gente começa já a divagar, e quando que a gente divaga muito, né, perde o rumo. Então, precisamos estar ali fiéis e com fidelidade à doutrina espírita, as bases que vão sustentar nosso empreendimento, que é esse estudo, né, o estudo dos nossos programas que a gente vai fazer sobre mediunidade. E quais são os objetivos desse estudo? Os objetivos desse estudo estão muito claro, que é levar o conhecimento para as pessoas, levar para aquelas pessoas que não têm, não conseguem, né, infelizmente, se locomover até um centro espírita, não consegue, porque tem limitações, como é cadeirante, ou tem um problema físico, né, ou que não consegue ter acesso a um grupo de estudos presencial fisicamente, porque algumas cidades têm centros espíritas, mas não tem um grupo mediúnico, não tem um grupo de estudo mediúnico, de formação mediúnica. Então, nós pretendemos trazer aqui um estudo, não um curso, mas um estudo. Tanto é que esse estudo não deve, de maneira alguma, te fazer pensar, te fazer achar que nós estamos dando um curso. Esse programa não é um curso, tá? Então, nós não podemos, de maneira alguma, achar que tudo que a gente vai fazer no programa aqui vai substituir um curso, tá bom? Além disso, a gente vai também levar um conhecimento que nos traz segurança, né? Porque o Espiritismo ele tem todo um embasamento científico. Então, precisamos aprender, estudar a mediunidade como uma ciência, como uma filosofia e como também uma religião. Mas a mediunidade em si, ela é mais ciência do que as outras duas, porque a mediunidade, ela surgiu com Kardec, né? Kardec que cunhou esse termo, né, mediunidade. Mas antes de a gente falar sobre mediunidade, vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Allan Kardec, o nome dele real é Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail, nasceu em 1804, ele foi um eminente educador francês, né? Desde criança ele estava ali, né? Desde que nasceu em Lyon, ele estava pensando em ser professor, educador. Então, se você for ler a bibliografia do Allan Kardec, você vai perceber que desde o momento que ele nasceu, né? Desde que se conheceu por gente, né? A sua infância, ele já tem ali uma predestinação, né? Uma predisposição, na verdade, para ser professor, para ensinar, para aprender, para adquirir. Tanto é que ele teve muitos estudos que ele fez, muitas pesquisas que ele fez em relação às ciências naturais, né, humanas, como matemática, aritmética, anatomia, química, física, biologia e assim por diante. Ele também foi poliglota, né, falava várias línguas, que ajudou ele a traduzir para outros idiomas as obras de codificação. Allan Kardec, em sua juventude, também ele frequentou muito a escola Pestalozzi, né, que a escola Pestalozzi era um método inovador, né, de pedagogia, onde ensinava de forma mais revolucionária, assim, no sentido de evolução, não revolução, mas evolucionária, né, ensinando ali as pessoas a pensar, tirando aquele comodismo, né, que é só estudar ali e não aprender nada, né. Então, com isso, o Kardec, ele foi crescendo, foi estudando e crescendo esse método, e conhecendo esse método de Pestalozzi, ele então conseguiu aí se formar, mas foi um dos mais ávidos e ativos divulgador do método Pestalozzi, né? Então ele casou com a, a, a sua esposa, né, Amélie Boudet. Depois de 2 anos ele começou a fazer então a docência, começou então a ensinar as pessoas, né? Principalmente aqueles que não tinham muito dinheiro, que não tinham recurso financeiro para poder ter acesso à informação, ter acesso ao conhecimento. Então, Kardec ele começou a ensinar a cursos de química, biologia, aritmética, né, idiomas, né, o francês. Então, ele, com seu vasto conhecimento, com a sua facilidade de aprender, ele começou a ensinar as pessoas a entender como funciona o mundo, né? Então, a sua primeira
A primeira apresentação ao mundo espiritual foi com as mesas girantes. A gente vai ver na próxima slide algumas questões sobre a mesa girante, mas você já pode entender que as mesas girantes foram aquele passo que ele deu para poder, então, desenvolver todo um conhecimento, todo um estudo em cima, né, toda uma pesquisa, uma observação em cima das mesas girantes que deram origem, futuramente, às obras de Kardec, principalmente começando pela O Livro dos Espíritos, né? Aqui então, vê duas imagens das mesas girantes, né? Como é que o Kardec chegou às mesas girantes? Foi o senhor, né, o amigo dele, o senhor Fortier, que levou ele, que insistiu muito, depois que ele não queria ir, insistiu, o senhor Fortier insistiu muito, e Kardec acabou cedendo e foi com o Fortier a uma dessas sessões, porque as mesas girantes eram um fenômeno naquela época. Ela é muito pública, muito popular, na verdade. Tinha em casas de bar, tinha em salões específicos, tinha nas casas, as pessoas se reuniam em casas para poder ver as mesas girantes, né? Então é um fenômeno muito popular na França e na Europa naquela época, né? Então, com isso, Kardec, né, primeiramente, ele não queria ir porque ele achava que é um fenômeno natural, ou as pessoas estavam ali criando, né, é, charlatães, ou fazia ilusionismo, né? Então, ele achava que as pessoas estavam manipulando aquelas mesas, né? Mas com o decorrer do tempo, da observação, ele verificou que as mesas respondiam às perguntas das pessoas. Então, Kardec formulou algumas perguntas de temas variados, referente ao seu conhecimento, que só uma pessoa esclarecida e culta conheceria as respostas que seriam essenciais, necessárias para aquelas questões que Kardec fez. Então, Kardec formulou as perguntas, viu que as respostas estavam de acordo com aquilo que ele tinha conhecimento, então começou a se interessar pelo fenômeno. Qual foi o método que Kardec, então, desenvolveu? Kardec desenvolveu muitas obras, 5 obras, né, que fazem parte do seu Pentateuco, da codificação espírita, e entre eles tem o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns, temos algumas questões aqui, uns trechinhos que eu separei, que eu acho interessante a gente abordar um pouquinho. No Livro dos Médiuns, capítulo 13, item 18, fala o seguinte: dissemos que o Espiritismo é uma ciência, ou seja, em todo é uma ciência, em todo é uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-la brincando. Então, Kardec demonstra que a mediunidade e o espiritismo são doutrina e fenômeno sérios, que merecem respeito e que merecem estudo, pesquisa e também ali a prática com de acordo com os preceitos, né, de acordo com os princípios, na verdade, do Espiritismo. Então, Kardec, de maneira alguma, fala, né, que nós devemos aprender de qualquer jeito a mediunidade. Não, ele fala que nós precisamos levar com seriedade a questão mediúnica. E depois ele fala no item 28 do mesmo capítulo, do mesmo livro, o seguinte: a espécie humana seria perfeita se proferisse sempre o lado bom das coisas, preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. Por que é prejudicial? Porque no Espiritismo ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle nenhum, né, aquilo que a reflexão e o exame demonstrativo, que o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo ele é benéfico, né? Mas não esclarece. Na realidade, ele ofusca. Esta espécie de adeptos do espiritismo é mais nociva do que útil. São enganados facilmente por espíritos mistificadores e por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Então, vemos aqui que
temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Se a gente é uma pessoa muito frágil, né, nossos sentidos de buscar, de pesquisar, se tivermos preguiça de estudar e pesquisar, se formos pessoas impressionáveis, né, qualquer coisa que a pessoa fala, a gente acredita, sem questionar, sem entender, desculpa, sem entender. Então, mediunidade exige pessoas que tenham segurança no exercício e no estudo. Por isso que estudar é muito importante. Então, diz aqui o Allan Kardec, capítulo 13, item 19. Todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, conhecido é matéria. Partir depois dessa parte. Pois a matéria e tratai de lhe mostrar, de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele própria alguma coisa que a ciência não explica. Então, se a gente quer começar a estudar a mediunidade, precisamos entender as questões materiais em primeiro lugar. Por quê? Porque a matéria ela faz parte da ciência espírita. Por exemplo, se eu quiser aprender como funciona o intercâmbio mediúnico, como que os espíritos se conectam a mim para poder falar, poder escrever, poder pintar, ou fazer qualquer outra mediunidade, temos que entender de, pelo menos, né, vou citar alguns: magnetismo, eletricidade, pensamento, como funciona o cérebro, quais os mecanismos que são acionados no cérebro durante a mediunidade, né? As questões de frequência. Então, são várias questões que estão ligadas, questões materiais que estão ligadas ao mundo espiritual. Então, precisamos entender essas questões. Diz o Kardec, então, no capítulo 3º, item 30. Dirigem-se, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá aquele mais facilmente, sem existir, do que as palavras. Ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há coração, aqui é a missão da mediunidade, a missão da mediunidade. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais em nós mesmos, né, a operar. Essa é a missão e nela é encontrada a verdadeira satisfação da mediunidade. Então, se você quer ser médium, quer estudar mediunidade, tenha, por esse trecho que eu separei aqui, a sua missão mediúnica. Segue Kardec no item 31. Por isso, declaramos energicamente o seguinte, que todo aquele que vangloriar-se obter os espíritos à sua vontade, o tempo todo, não passa de impostor, não passa de ignorante. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá de palco ou para exibições, né? Então, ou seja, quem acha que os espíritos estão ali à sua mercê, a seu serviço diariamente, o tempo todo, como se fossem seus escravos, seus empregados, não é isso. O espiritismo não é isso. O espiritismo nos fala que esses tipos de espíritos que são serviçais, eles não são espíritos bons. A gente vai ver lá na frente essas questões dos espíritos, né? Mas o que o Kardec fala aqui? Fala que nós precisamos tomar cuidado, que os espíritos não estão no nosso serviço, não são nossos empregados, não são funcionários, estão ali à nossa disposição o tempo todo. Quem pensa isso, quem fala isso, é um médium impostor, é um médium que não tem conhecimento espírita. Segue então Emmanuel no livro Consolador, capítulo Preparação, falando o seguinte: um médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes de sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e votados que têm votados ao bem e que têm a verdade como sua missão, como seu trajeto de vida. Então, se você quer ter então uns espíritos bons a cooperar com o teu trabalho, com a tua atividade mediúnica, é necessário que estudemos.
só o estudo que nos retira da ignorância e só o estudo que nos dá, nos capacita, nos habilita a exercer a mediunidade da maneira mais perfeita possível. Então, se a gente não estuda, nós somos médiuns ignorantes, médiuns que estão ali à mercê da obsessão, da assédio espiritual. A gente vai ver mais para frente, eu só estou pincelando, estou dando uma introdução aqui, mas a gente vai ver mais para frente que o médico que não estuda, possivelmente ele está obsedado. Vocês vão ver mais para frente por quê, né, nos próximos programas. Existem espíritos? A gente sabe que sim. Né? Tanto é que o Kardec, né, fala no livro dos médiuns o seguinte: encontramos os fatos nos fenômenos de manifestação espírita, que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Ou seja, a mediunidade nos dá a prova concreta de que o espírito sobrevive após o seu desencarne. Aí o Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, questão 23, o que é espírito? E os nossos amigos espirituais falam o seguinte: o espírito é o princípio inteligente do universo. A gente vai ver mais à frente o que é princípio inteligente. A gente vai estudar mais à frente ainda. Nessa pergunta 76, pergunta Kardec: como podemos definir os espíritos? Aí os espíritos respondem: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, ou seja, a criação de Deus. Eles povoam o universo além do mundo material, ou seja, os espíritos estão em toda parte, na Terra, fora da Terra, no universo inteiro, né? Na matéria, fora da matéria. E aqui temos então uma imagem aqui, com 3 figuras, mostrando todos os veículos de manifestação do espírito, né? Nossa consciência. Chegamos aqui no que é mediunidade. A mediunidade é inerente à condição orgânica, ou seja, a mediunidade já nasce conosco. É uma condição física, uma condição biológica que nos predispõe a um exercício específico da mediunidade. De todos aqueles que possam ser dotados, como a de ver, ouvir e falar, não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou, ou seja, chancelou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser. Porém, pune sempre que nós abusamos da mediunidade, desse livre-arbítrio. Que os espíritos falam aqui, Kardec fala aqui? Que nós podemos utilizar a mediunidade para o bem ou para o mal. Toda vez que a gente utiliza a mediunidade para o desequilíbrio, para o mal, para fazer as energias inferiores, nós estamos abusando da mediunidade, estamos abusando da nosso livre-arbítrio de fazer o bem. Porque qual é a missão do médium? Alguns slides atrás. Qual é a missão do médium? A missão do médium é consolar, é estudar, é aprender, é levar a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos, às pessoas para poderem ganhar fé, para resgatar a fé, para buscar as pessoas terem confiança em Deus, mais confiança em Deus, a ter esperança, a ter tolerância, paciência, a auto-aprimoramento espiritual, né, nessa jornada evolutiva. Então, o Espiritismo e a mediunidade vêm nos trazer o Consolador, vem nos trazer aquela mensagem que vai nos dar paz, que vai nos ajudar a ser um homem de bem. Né? Você sabe o que é homem de bem? O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá uma mensagem falando sobre o homem de bem. Vai lá que é muito interessante. Segue, então, aqui na mediunidade. Essa mensagem que eu falei agora é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 24, item 12. Agora, no mesmo livro, do item 26, item 10, capítulo 26, fala o seguinte: a mediunidade é uma faculdade sagrada, ou seja, temos que respeitar, temos que ter seriedade com a mediunidade, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer, então, toda condição de maneira a gente ser responsável, a gente ser, exercer com seriedade, exercer com responsabilidade, é a mediunidade de cura. Então, quem dá passe, quem aí
exerce a mediunidade de cura, o tratamento espiritual, precisa muito mais ainda ser responsável, muito mais ainda dedicar-se à mediunidade como algo sagrado, que defende para Deus. E por fim, quem são os médiuns? Toda pessoa que sente uma influência espiritual, que seja muito ou pouca, em qualquer intensidade, muito ou pouca, ela é médium. Ou seja, todos nós somos médiums, todos, sem exceção. Algumas pessoas sentem um pouquinho mais, outras sentem um pouquinho menos, mas o que nos difere dos médiums que estão ali trabalhando na tarefa espiritual? Muitas vezes a gente não busca entender, não busca estudar, busca exercer e desenvolver essa mediunidade que está em nós. Porque as pessoas que não desenvolvem, a maioria das vezes elas são médiums de inspiração, elas são inspiradas por espíritos, são intuídas, surgem ideias na mente que a origem a gente sabe que não é nossa. Então, todos nós somos médiums. Essa faculdade é inerente, ou seja, já existe no homem desde a sua criação, né? Por isso mesmo, não constitui um privilégio. Então, se você acha que ser mediunidade é ser privilegiado, não é, não. E são raras as pessoas que possuem, pelo menos no estado rudimentar. Pode-se dizer que todos mais ou menos são médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente se aplica somente às que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada e que se traduz pelos fenômenos ou efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, ou seja, tem que ter uma sensibilidade para poder perceber a influência mediúnica. Deve-se notar, então, ainda que essa faculdade não revela em todas as pessoas da mesma forma ou da mesma maneira, os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela mediunidade. Os que dividem tantas variedades quantas são espécies de mediunidade. Ou seja, existe tanta mediunidade, tantos tipos de mediunidade, cada pessoa tem uma predisposição para um tipo de mediunidade. Emmanuel fala no seu livro Emmanuel, capítulo 11, item 31, os médiuns, em sua generalidade, ou seja, em geral, não são missionários, na sua acepção comum, né, do termo. São almas que fracassaram no tempo antigo, né, no ano passado. Opa, passei aqui. São almas que fracassaram e tiveram assim, fizeram tanta imperfeição, tanta coisa ruim, ou então se desviar do caminho, né, reto, as pessoas que eram religiosas, que desviaram do caminho, fracassaram nessa missão. Então, os médiuns são pessoas que têm ali um débito moral, um débito espiritual, que pedem a mediunidade como forma de poder, assim, pagar, vamos dizer assim, seus débitos, né? É a lei de ação e reação, né? Que contrariaram, sob maneira, o curso da lei divina, ou seja, são rebeldes, né? Pessoas que não seguem a lei divina, não seguem as leis de Deus, né? E que resgatam, sob peso severo e compromissos ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, realizando com sacrifícios tudo quanto esfaceraram nos seus instantes de crimes e arbitrariedades e de condenável insânia. Ou seja, eu sou espírita, estou aqui ensinando vocês. Se isso é uma coisa errada para vocês, o que acontece? Eu vou ter um débito. E lá na frente eu vou ter que pagar esse débito. Posso pagar de outra forma, sem ser médico? Posso. Mas a mediunidade requer sacrifício, requer assim, uma responsabilidade muito grande. Então, quem é médium tem que, como falei, né? Não é privilégio nenhum. Quem é médium tem responsabilidade, tem que ter dever, tem que encarcar com as consequências daquilo que ele faz. Então, ser médium não é levar na brincadeira, não é levar ali mediunidade é divertido. Mediunidade ali eu faço a hora que eu quero, no momento que eu quero. Não. Mediunidade tem as suas regras, seus deveres,
tem essas formas de realizar de maneira melhor possível. Então, a mediunidade, ela é uma forma de você exercer, a, além de levar, né, o consolo para as pessoas, levar o esclarecimento, você também se aprimorar como espírito e também arcar aí com os débitos do passado. Pessoal, chegamos ao final do programa, nosso primeiro programa de hoje. Espero contar com você no próximo programa. E eu espero que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender como que é a mediunidade do espiritismo, como que é a mediunidade espírita. E no próximo programa, aí sim, a gente consegue então estudar de forma mais aprofundada, avançando os temas pouco a pouco, de forma gradual, sem atropelar temas e assuntos. A gente começa a estudar mediunidade a partir da próxima aula, do próximo programa. Conto com você, conto com sua inscrição, ativa o sininho para você não perder os próximos programas e eu vejo você até a próxima.